A música fluía pelas notas do piano de cauda branco, espalhando uma melodia suave pelo salão iluminado por lustres de cristal. As taças de champanhe tilintavam enquanto os convidados, vestidos em trajes de gala, conversavam com um ar de superioridade típica da alta sociedade carioca. O evento era um espetáculo de riqueza e ostentação. Uma das festas exclusivas promovidas pelo milionário Eduardo Moreira, onde apenas os mais influentes eram bem-vindos. No centro da atenção, sentada com postura impecável ao piano, estava Camila. Seus dedos deslizavam pelas teclas com precisão e emoção, cada nota carregando a história de uma vida que parecia não pertencer àquele ambiente. Ela não precisava olhar para os convidados para sentir os olhares sobre si. Alguns admiravam sua técnica refinada. Outros apenas fingiam interesse enquanto tomavam goles lentos de vinho caro. Mas um olhar em particular a queimava. O do próprio marido. A risada de Eduardo soou alta e cortante, rompendo a harmonia da música. Vários olhares se voltaram para ele, mas ele não parecia se importar. Com um sorriso presunçoso, ele ergueu a taça e exclamou, alto o suficiente para ser ouvido por todos. Nossa, você parece tão barata tocando esse piano? Isso aqui não é um bar de beira de estrada. Por um segundo, o silêncio se instalou no salão. Alguns convidados riram discretamente, trocando olhares constrangidos, enquanto outros fingiam não ter ouvido. O rosto de Camila ardeu, não de vergonha, mas de raiva. Ela respirou fundo, manteve as mãos firmes sobre o piano e tentou continuar, mas suas notas estavam trêmulas. A humilhação pesava em seus dedos. Ela levantou o olhar para Eduardo, que a encarava com desdém, balançando a cabeça como se dissesse: não tente ser mais do que você é. Seu peito apertou, e por um instante, sentiu-se a garota do interior de São Paulo, novamente. Aquela que sonhava com grandes palcos, mas que aprendeu que mulheres não nascem para brilhar. Elas nascem para casar bem. Camila crescera em uma cidadezinha pacata, onde as tardes eram embaladas pelo som do rádio antigo de sua mãe e pelo piano desafinado que seu pai consertava como hobby. Desde pequena, a música fora sua única paixão, mas sua família sempre teve outros planos para ela. Música não enche a barriga, diziam. O que você precisa é de um bom casamento. E ela, tão jovem e ingênua, acreditou. Quando conheceu Eduardo, ele parecia um sonho. Jovem, bonito, sedutor. Ele a fez sentir especial, tratou-a como uma rainha, levou-a a jantares sofisticados, a encheu de presentes e promessas. Comigo, você nunca mais precisará se preocupar com nada, ele dizia. E Camila, deslumbrada, acreditou, mas o encanto não durou. O Eduardo atencioso deu lugar ao Eduardo controlador. Seu sorriso sedutor se transformou em um olhar de superioridade. No casamento, ela não era mais uma mulher. Era um troféu. E Eduardo fazia questão de lembrá-la disso a cada oportunidade. Depois da festa, a mansão Moreira parecia ainda mais fria. Camila caminhou pelo mármore impecável da sala, os saltos ecoando no silêncio. Eduardo já estava servindo um uísque para si, como se nada tivesse acontecido. O que foi? Vai fazer drama agora? Ele perguntou sem sequer olhá-la. Camila cruzou os braços tentando controlar o nó na garganta. Por que você fez aquilo? Ele soltou uma risada seca. Ah, por favor, Camila. Você sabe que esse pessoal gosta de espetáculo. Eu só estava brincando. Brincando. Ele a humilhara na frente de todos e chamava aquilo de brincadeira. Você me fez parecer um lixo. Eduardo finalmente a olhou, o olhar frio como aço. Se você se sente um lixo, o problema é seu. Eu só disse a verdade. Ela quis responder, quis gritar, mas sabia que não adiantaria. Já tinha tentado antes. Eduardo sempre tinha a última palavra. Foi então que ela sentiu algo, um olhar. Virando-se discretamente, seus olhos encontraram Rafael, um dos convidados da festa. Ele ainda estava ali, parado próximo à sacada da casa, observando-a.
Seu olhar não tinha zombaria nem pena. Tinha algo diferente. Algo que Eduardo nunca teve. Reconhecimento. Rafael ergueu levemente a taça, como se brindasse em sua direção. E naquele instante, Camila percebeu. Talvez ainda houvesse alguém que enxergasse o seu verdadeiro valor. Camila acordou naquela manhã, sentindo o peso do que parecia ser uma vida inteira de submissão. A humilhação da noite anterior ainda queimava sua pele, como uma ferida aberta que ela não conseguia ignorar. Eduardo já não estava na cama. Ele nunca estava. Nos primeiros anos de casamento, ela esperava por um beijo de bom dia, um olhar carinhoso, algo que a fizesse sentir que ainda existia amor entre eles. Agora, a ausência dele ao acordar era quase um alívio. Levantou-se, caminhando até o espelho de corpo inteiro no canto do quarto. A mulher que a olhava de volta era uma estranha. Sua pele ainda era jovem, seus olhos ainda tinham um brilho de vida, mas algo dentro dela estava apagado. Onde estava aquela garota que sonhava em ser pianista? Aquela que fechava os olhos e sentia a música correr por suas veias? Pegou o celular e, quase sem pensar, discou para sua melhor amiga. Lívia, preciso te ver. Meia hora depois, estava sentada num café discreto na zona sul do Rio, mexendo no café sem realmente bebê-lo. Lívia chegou esbaforida, os longos cabelos cacheados balançando enquanto ela se jogava na cadeira em frente. O que foi agora? Perguntou direto ao ponto, os olhos cheios de preocupação. Eu não aguento mais. Lívia suspirou, cruzando os braços. Demorou para você perceber. Camila abaixou a cabeça, envergonhada. Eu sei, mas é que... A voz dela falhou. Eu realmente achei que ele me amava. Lívia bufou. Amava? Isso que ele faz com você não é amor, Camila. É posse. É abuso. O cara te trata como se você fosse um enfeite de luxo. Camila sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Já tinha derramado lágrimas demais por Eduardo. Mas eu joguei minha vida fora por ele. Deixei minha carreira, meu piano, tudo. Pra quê? Pra ser humilhada numa festa? Lívia segurou suas mãos. Você ainda pode mudar isso. Você não precisa continuar com esse cara. Ele pode ter dinheiro, mas te trata como lixo. Você merece mais. As palavras dela ficaram ecoando na mente de Camila. Merecia mais? Quando foi que tinha se convencido de que não? A noite caiu, e Eduardo sequer voltou para casa. Isso já não era novidade. Quando finalmente entrou na mansão, por volta das 3 da manhã, o cheiro forte de perfume barato impregnava sua camisa de linho. Camila estava acordada, sentada na beirada da cama, esperando. Você nem se deu ao trabalho de esconder? Perguntou, a voz fria, sem emoção. Eduardo apenas riu, jogando a chave do carro sobre a mesa de cabeceira. Esconder o quê? Você sabia no que estava se metendo quando casou comigo. Camila fechou os olhos por um instante, contendo a vontade de gritar. Eu achei que tinha casado com um homem. Ele deu de ombros. E eu achei que tinha casado com uma mulher que sabia seu lugar. Foi nesse instante que algo dentro dela quebrou. Não era só raiva. Não era só humilhação. Era libertação. Ela não ia mais aceitar aquilo. Eduardo foi dormir sem se importar com sua dor, mas Camila ficou acordada, com o olhar perdido na escuridão. Ela não sabia como, mas sabia que aquela noite seria a última vez que permitiria ser tratada como um nada. 2 dias depois, o convite veio. Camila estava em um café quando Rafael entrou. Ele parecia completamente diferente de Eduardo. Onde Eduardo era prepotente, Rafael exalava calma. Onde Eduardo impunha, Rafael persuadia. Ele se sentou à sua frente sem pedir permissão e sorriu. Você toca bem. Ela piscou, surpresa. Você viu? Ele assentiu. E vi também como seu marido tentou te diminuir. Camila ficou tensa, mas Rafael não parecia estar ali para fofocas. Ele a observava como se realmente se importasse.
Eu conheço um produtor. Ele organiza eventos para novos talentos. Eu poderia apresentar você. Ela arregalou os olhos. Eu não sou mais uma pianista. Não? Rafael arqueou uma sobrancelha. Porque o que eu vi naquela noite foi uma artista, não uma esposa troféu. As palavras dele a atingiram como um soco no peito. Ela desviou o olhar, sentindo as mãos tremerem. Eu não sei. Eduardo não está aqui. Essa decisão é sua. Camila engoliu em seco. Quantos anos havia passado sem que alguém dissesse que ela tinha escolha? Rafael se inclinou um pouco mais, a voz baixa, intensa. Se você quer se reencontrar, começa aqui, mas só se tiver coragem. O silêncio se estendeu entre eles. O coração dela martelava no peito. Camila respirou fundo e disse sim. Camila nunca havia sentido aquilo antes. A sensação de liberdade misturada com medo, a adrenalina pulsando em seu corpo cada vez que Rafael a olhava daquela maneira. Intensa, desafiadora, como se enxergasse algo dentro dela que nem ela mesma sabia que existia. Os ensaios para o evento eram exaustivos, mas pela primeira vez em anos, ela se sentia viva. O piano não era mais um objeto decorativo em sua casa de luxo, mas sim uma extensão de quem ela realmente era. E Rafael estava sempre lá, observando-a com atenção, corrigindo sua postura, incentivando-a, mas também a provocando. Você sempre foi uma joia, Camila, ele disse, num intervalo, os olhos fixos nela. Só estava na vitrine errada. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas fingiu não se abalar. E quem disse que eu quero estar em vitrine alguma? Rafael sorriu, inclinando-se ligeiramente. Então prove, mostre que pode brilhar sem precisar de ninguém para validar seu valor. O desafio nos olhos dele a incendiou. Ela não queria admitir, mas ele estava certo. Pela primeira vez, sentia que tinha o controle da própria vida. Eduardo percebeu a mudança antes mesmo que Camila dissesse uma única palavra. Não era algo que pudesse ser explicado. Era a forma como ela andava pela casa, como não esperava mais por ele nas madrugadas, como já não respondia suas provocações com submissão. Numa noite, ele a encontrou se arrumando diante do espelho. O vestido preto colado ao corpo realçava suas curvas de uma maneira que ele não via há tempos. Vai sair? Perguntou cruzando os braços. Sim, respondeu simplesmente, sem sequer se virar para encará-lo. Eduardo franziu a testa. E nem vai me dizer para onde. Você nunca perguntou antes, rebateu, aplicando um leve batom vermelho. Ele riu, mas havia irritação por trás daquilo. Aproximou-se, segurando-a pelo braço. Não esqueça quem é seu marido, Camila. Ela se virou lentamente, os olhos brilhando de uma forma que ele não reconhecia. E você não esqueça que eu sou mais do que só sua esposa. Soltou-se do aperto dele e saiu, deixando Eduardo para trás, com a raiva crescendo no peito. O evento era um espetáculo. Luzes elegantes iluminavam o palco principal. Convidados de renome enchiam o salão. E Camila sentia o coração martelar dentro do peito. O nervosismo tomava conta dela, mas Rafael, ao seu lado, passou a mão de leve por seu braço. Você está pronta, disse com um sorriso confiante. Ela respirou fundo e subiu ao palco. As primeiras notas soaram tímidas, como se ainda carregassem vestígios do medo que Eduardo havia plantado nela por anos. Mas então, algo mudou. A música começou a fluir de forma natural, intensa, e Camila se perdeu na melodia. Quando terminou, o silêncio no salão durou apenas um instante antes de ser substituído por uma explosão de aplausos. As pessoas a ovacionavam, maravilhadas com o que haviam acabado de testemunhar. E então, aconteceu algo inesperado. Alguém gravou sua apresentação e postou nas redes sociais. O vídeo viralizou em poucas horas. Camila acordou no dia seguinte com mensagens de desconhecidos elogiando seu talento, jornalistas querendo entrevistá-la, convites surgindo para novos eventos.
E Eduardo, ao ver aquilo, sentiu uma fúria avassaladora. Ela havia escapado do controle dele, e isso ele não podia aceitar. Quando Camila chegou em casa naquela noite, Eduardo já a esperava, o rosto tomado pela raiva. Então é isso? Agora você acha que pode sair por aí como se fosse uma estrela? Ela jogou a bolsa sobre a mesa e o encarou de frente. Não acho, eu sei. A resposta pegou Eduardo de surpresa. Ele nunca havia visto Camila assim, tão firme, tão segura de si. Você se esquece de que tudo o que tem veio de mim. Ela soltou uma risada seca. Tudo que eu tenho? Eduardo, a única coisa que você me deu foi um casamento vazio e uma vida sem propósito. Ele se aproximou, tentando intimidá-la, mas dessa vez Camila não recuou. E esse tal de Rafael? Acha que não percebi o jeito que ele te olha? Ela cruzou os braços. Pelo menos ele me olha. Você, há anos, me vê como um móvel na sua casa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eduardo estava furioso, mas Camila já não tinha medo. Ela passou por ele e subiu as escadas. Dessa vez, era ela quem virava as costas. E pela primeira vez, Eduardo soube que estava perdendo. O escândalo começou como um sussurro, um rumor discreto nos círculos da alta sociedade, mas rapidamente tomou proporções incontroláveis. O vídeo da apresentação de Camila continuava viralizando, conquistando milhares de visualizações, elogios e até convites para entrevistas. O público se encantava com sua história de superação. A esposa humilhada, que redescobriu sua voz através da música. Eduardo, por outro lado, assistia a tudo aquilo com o sangue fervendo. Nunca, em todos os anos de casamento, Camila havia desafiado sua autoridade. Nunca havia brilhado sem ele. Ele tentou agir rápido, ligando para contatos influentes, pagando jornalistas para publicarem matérias depreciativas sobre a esposa, tentando manipulá-la de volta à sombra dele. Mas algo deu errado. As pessoas não queriam destruí-la. Elas a admiravam. Quanto mais Eduardo tentava arruinar a reputação de Camila, mais o público tomava seu partido. Ela era a mulher que rompeu as correntes de um casamento sufocante e renasceu. E ninguém mais queria ouvir Eduardo. Foi então que a verdade veio à tona. Camila estava sentada no camarim de um programa de TV quando recebeu uma ligação de Lívia. Amiga, você não vai acreditar no que eu descobri. O quê? Eduardo está falido. O silêncio se instalou por um instante. O quê? Ele perdeu tudo. A empresa dele está cheia de dívidas. Os negócios afundaram faz tempo. Ele só está mantendo as aparências, mas na verdade, ele não tem mais dinheiro nenhum. O coração de Camila disparou. Tudo fazia sentido agora. As viagens que haviam parado, as joias que ele já não lhe dava, os eventos que ele começou a evitar. Ele não estava apenas furioso com sua ascensão. Ele estava desesperado. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Eduardo à sua espera. Mas dessa vez, ele não parecia apenas irritado. Ele parecia à beira de um colapso. Você tem que parar com isso, Camila, ele disse, segurando-a pelo braço com força. Ela se desvencilhou, os olhos brilhando com raiva. Parar com o quê? Com a minha vida? Você está me destruindo. Ela riu, incrédula. Não sou eu que estou te destruindo, Eduardo. Foi você mesmo. Eu só estou seguindo meu caminho. Os olhos dele se tornaram frios, sombrios. Você é minha esposa. Eu te fiz quem você é. Camila deu um passo à frente sem medo. Você nunca me fez nada, Eduardo. Você só me impediu de ser quem eu sempre fui. Ele respirava pesadamente, as mãos tremendo de raiva, e então, num impulso, ele avançou para agarrá-la novamente. Mas antes que pudesse tocá-la, Rafael entrou. Acho que a conversa acabou, disse, sua voz firme, perigosa. Eduardo se virou, os punhos cerrados. Quem você pensa que é? Rafael sorriu, mas não havia humor ali. Sou só um homem que reconhece o valor de uma mulher. Algo que você nunca fez. O olhar de Eduardo se encheu de ódio, mas ele sabia que já havia perdido.
Não apenas Camila, mas tudo. Ela passou por ele sem olhar para trás. Dessa vez, era ela quem o deixava. Horas depois, Camila estava no apartamento de Rafael. O silêncio entre eles era carregado de tensão, mas não havia mais nada que precisasse ser dito. Ela olhou para ele, para os olhos escuros que a observavam com desejo e respeito. "O que foi?" Rafael perguntou, a voz baixa. "Pela primeira vez em anos, sou dona de mim mesma." Ela sussurrou. Ele se aproximou, os dedos traçando a linha do rosto dela. "E o que você quer agora?" Ela não respondeu com palavras. Apenas o puxou para perto e, naquela noite, se entregaram um ao outro com a intensidade de um desejo há muito tempo contido. Camila não era mais uma esposa troféu. Ela era livre. O mundo de Camila havia se transformado. Os palcos que antes pareciam tão distantes agora pertenciam a ela. O público aclamava sua música, seu nome estava estampado nas manchetes como a pianista revelação do ano, e sua história de superação inspirava milhares de mulheres. Em poucos meses, ela havia deixado de ser apenas a esposa do milionário para se tornar um fenômeno. Enquanto sua carreira decolava, Eduardo afundava. Seus contatos começaram a desaparecer, os bancos recusaram seus pedidos de empréstimo e os sócios, que antes o bajulavam, agora o evitavam. Ele perdeu a mansão, os carros, as viagens extravagantes. Uma noite, enquanto Camila se preparava para um concerto em São Paulo, seu celular vibrou com uma mensagem inesperada. "Eduardo, precisamos conversar." Ela ignorou. Minutos depois, outra mensagem. "Eduardo, Camila, por favor, eu errei. Só quero falar com você." Dessa vez, ela sorriu. Não de felicidade, mas de alívio. Finalmente, Eduardo não tinha mais poder sobre ela. Rafael continuava ao seu lado. O romance entre eles era ardente, apaixonado, intenso. Ele a fazia rir, fazia seu corpo estremecer com um simples toque. Mas havia algo nele que a inquietava. Ele era sempre discreto sobre seu passado. Até que, uma noite, a verdade veio à tona. Depois de um evento, Camila e Rafael estavam em um hotel luxuoso, bebendo vinho na sacada. Ela o observou, admirando a forma como ele a olhava. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo que parecia pesado. "Rafael, o que foi?" ela perguntou. Ele hesitou por um momento, depois suspirou. "Tem algo que você precisa saber." Camila sentiu um frio na espinha. "O que é?" Ele colocou a taça de vinho sobre a mesa e a encarou nos olhos. "Eu não entrei na sua vida por acaso." Ela franziu a testa. "Como assim?" Ele respirou fundo. "Eu sempre quis ver Eduardo cair. Sempre quis vê-lo perder tudo." Camila piscou, confusa. "Você o conhecia antes?" "Sim." Rafael passou a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. "Meu pai foi arruinado por ele. Eduardo roubou um grande contrato do meu pai anos atrás e o deixou na miséria. Minha família perdeu tudo. Eu jurei que um dia eu faria pagar." O coração de Camila bateu mais rápido. "Então, tudo isso... No começo, sim." Rafael disse, sua voz cheia de culpa. "Mas depois, eu me apaixonei por você, de verdade." O silêncio entre eles foi esmagador. Camila se afastou, tentando assimilar o que acabara de ouvir. "Você se aproximou de mim para se vingar dele?" "No início, sim," ele admitiu. "Mas nunca imaginei que acabaria me apaixonando." Ela sentiu um nó no estômago. Tudo parecia um grande jogo agora. Um plano, uma peça onde ela era apenas um peão. "Então eu fui só um meio para o seu objetivo?" "Não!" Rafael se aproximou, segurando suas mãos. "Camila, você mudou tudo. Eu não estava preparado para sentir isso." Ela puxou as mãos de volta. "Eu não sei se posso confiar em você." O olhar dele ficou carregado de dor. "Você confia no que sente?" Camila queria responder, mas não sabia. Naquela noite, ela ficou sozinha no quarto do hotel, olhando para o mar pela janela.
Sua vida havia sido cheia de homens que tentavam controlá-la, usá-la para seus próprios interesses. E se Rafael fosse só mais um? Mas ao mesmo tempo, ele nunca a tratou como Eduardo, nunca a diminuiu, nunca tentou silenciá-la. Com ele, ela tinha liberdade. Com ele, ela sentia algo que jamais sentira antes. Na manhã seguinte, Rafael estava esperando por sua resposta. Camila o olhou nos olhos e disse: "Se você quiser ficar comigo, que seja porque me ama, não por vingança." Ele assentiu, sem hesitar. Ela não lhe deu a resposta final. Não naquele momento. Mas pela primeira vez, sabia que a escolha era dela. E isso, mais do que tudo, era sua maior vitória.